Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dr. Beco. Meu nome é Luísa Cavalcante e sou integrante do Grupo Teco, da cadeira de Programação 3 da Universidade de Pernambuco. Sou estudante de Engenharia de Controle e Automação e hoje vou falar sobre duas bibliotecas padrões do C++, a UStream e a FStream. Vou abordar o que são essas bibliotecas, para que servem, suas principais funções e aplicações. E ao final deste vídeo você terá um super bônus, então fica com a gente para acompanhar esse conteúdo imperdível. Bem, mas o que seria e para que servem essas duas bibliotecas? A biblioteca UStream é uma parte fundamental da biblioteca padrão do C++, e isso é um fato, porque ela fornece recursos para entrada e saída de dados em um programa. O termo stream é uma junção das palavras input, entrada, e output, saída. Essa biblioteca inclui as classes eStream e allStream, que são usadas para manipular fluxos de entrada e saída, respectivamente. A classe eStream permite a leitura de dados de diferentes fontes, como teclado ou arquivos, enquanto a classe allStream possibilita a exibição de dados em diferentes destinos, como console ou arquivos. Em resumo, a biblioteca UStream é usada para facilitar a entrada de dados em programas C++. Ela fornece uma maneira simples e conveniente de interagir com o usuário e exibir informações na tela. Assim como a UStream, a FStream também é uma parte importante da biblioteca padrão do C++, já que ela fornece recursos para leitura e escrita de arquivos. O termo FStream é uma junção das palavras file, arquivo, e stream, fluxo. A biblioteca FStream inclui as classes ifstream, offstream e fstream, que são derivadas das classes eStream e allStream. Essas classes permitem manipular arquivos de diferentes maneiras, como ler dados de um arquivo, escrever dados em um arquivo ou realizar ambas as operações. A classe ifstream Input File Stream é usada para ler dados de um arquivo. Ela permite a leitura de arquivos existentes e fornece métodos para acessar o conteúdo do arquivo, linha por linha ou de uma vez. A classe Offstream Output File Stream é usada para escrever dados em um arquivo. Ela permite a criação de novos arquivos ou a subscrita de arquivos existentes. Podemos escrever dados no arquivo usando diferentes operadores ou métodos. Já a classe FStream é uma combinação de ifstream e offstream, permitindo tanto a leitura quanto a escrita em um arquivo. Ela pode ser usada para abrir um arquivo em diferentes modos, como somente leitura, somente escrita, ou leitura e escrita simultaneamente. Em resumo, a biblioteca FStream é usada para manipular arquivos em programas C++. Ela permite a leitura e escrita de dados em arquivos de maneira eficiente, facilitando a persistência e o compartilhamento de informações entre diferentes execuções de um programa. Após compreender o que elas são e para que elas servem, se faz necessário a gente compreender quais são as suas principais funções. A UStream, eu separei 4 funções que eu vou detalhar mais a fundo, mais na frente do vídeo, que seria assim, a count, a getLine, endl e a sur. Já na FStream, eu separei as funções open, close, isOpen e off. Bem, tem que ser recordado que não existem apenas essas funções nessas duas bibliotecas. Eu separei apenas as que eu considerava uma das mais essenciais para uma compreensão base dessas estruturas, né, dessas duas bibliotecas. Então, vamos aprender um pouco mais delas na aplicação. Vamos iniciar falando sobre a aplicação da UStream na programação. Vamos iniciar falando sobre a count. Essas duas funções são essenciais para a entrada e saída de dados no console. O sim é usado para receber dados do usuário, enquanto o count é usado para exibir dados na saída padrão. Bem, ao lado vocês podem ver um programa bem simples mostrando a aplicação dele em um programa. Iniciei colocando uma entidade e em seguida eu já apliquei o count, que seria para receber, né, do usuário algum valor. Ele pede assim, digite sua idade. E no sim é aí que seria recebido, né, o valor. E no count ele seria exibido. Que aí já tem sua idade e o nome idade, como você pode ver,
ele já é o vetor que eu tinha citado em cima, que receberia o valor do usuário. A função getLine, por sua vez, é utilizada para ler uma linha inteira de texto do console e armazená-la em um string. Bem, como você pode entender o programa ao lado, esse programa ele está pedindo para que o usuário digite o seu nome. Então, a linha string nome, ela cria uma variável chamada nome, que é do tipo string, ou seja, é usada para armazenar textos, como palavras ou frases. A linha count, digite seu nome, mostra uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar seu nome. O count é usado para exibir informações na tela. A linha getLine sim nome é responsável por ler o nome digitado pelo usuário e armazená-la na variável nome. A função getLine permite ler uma linha inteira de texto, incluindo espaços em branco, até que o usuário pressione a tecla Enter. O sim é usado para capturar a entrada do usuário. Em resumo, esse programa pede para que o usuário digite o seu nome e armazena o nome digitado em uma variável chamada nome. É uma forma simples de interagir com o usuário e capturar informações fornecidas por ele. É um programa bem simples, utilizando a função getLine. Essa função é usada para inserir uma nova linha na saída. Ela também realiza a descarga do buffer, garantindo que os dados sejam exibidos imediatamente. Bem, na aplicação ao lado, podemos compreender que, quando o count exibe uma mensagem na tela, normalmente o cursor fica no final da linha. E ao adicionar o endl ao final da mensagem, estamos instruindo o count a mover o cursor para a próxima linha, criando uma nova linha em branco. Isso significa que a próxima mensagem que for exibida com o count será exibida em uma nova linha, tornando a saída mais legível e organizada. Em resumo, o endl serve para inserir uma quebra de linha no count, permitindo que a próxima mensagem seja exibida em uma nova linha, melhorando a legibilidade de saída exibida para o usuário. Apenas isso. Já o SIR, essa função é usada para exibir mensagem de erro na saída padrão de erro. Como a gente pode ver ao lado na aplicação, se o valor da variável divisor for igual a zero, a mensagem erro divisão por zero será exibida na saída de erro usando o SIR. Dessa forma, ao utilizar o SIR para a mensagem de erro, podemos identificar facilmente problemas e exceções que ocorreram durante a execução do programa, permitindo uma melhor depuração e tratamento de erros. Em resumo, o SIR é usado para exibir mensagens de erro na saída de erro padrão, permitindo a identificação e tratamento de problemas ou execuções que ocorrem durante a execução do programa. Agora, vamos falar um pouco sobre as aplicações da F-Stream. A função Open é usada para abrir um arquivo em um determinado modo de abertura. Ela recebe o nome do arquivo e o modo de abertura como parâmetro. Como a gente pode ver ao lado na sua aplicação, primeiro, a gente incluiu a biblioteca F-Stream, que contém as classes necessárias para trabalhar com arquivos C++. Ok, depois, dentro da função main, você pode notar que criamos um objeto offstream, chamado arquivo. A classe offstream é usada para escrever em arquivos. Em seguida, chamamos a função open do objeto arquivo, passando o nome do arquivo como argumento entre aspas. Nesse caso, o arquivo a ser aberto é exemplo.txt. Ao chamar o open exemplo.txt, o arquivo tenta abrir o arquivo o exemplo.txt no modo de escrita. Se o arquivo já existir, ele será aberto e todo o seu conteúdo anterior será substituído. Caso contrário, um novo arquivo com o nome exemplo.txt será criado. Após abrir o arquivo com sucesso, não há operações de escrita adicionais no trecho de código que a gente fez. Então, em seguida, chamamos o método close para fechar o arquivo. Essa função encerra o acesso ao arquivo, garantindo que todos os dados sejam gravados corretamente e liberando os recursos associados a ele. Por fim, o programa retorna um valor zero, indicando que a execução ocorreu sem erros. Resumindo, o programa cria um objeto offstream, abre o arquivo exemplo.txt em modo de escrita usando a função open, fecha o arquivo com um close e termina a execução. Assim como eu falei na função open, eu já citei a função close, porque geralmente elas são utilizadas juntas. Porque a função close, ela tem por ideia
né, fechar um arquivo que foi aberto anteriormente. Então, primeiro eu inicio utilizando o open, né? Que nesse caso eu chamei aqui arquivo.open, exemplo.txt, e logo em seguida eu fecho o arquivo com o close. Então eu estou usando o mesmo programa que eu mostrei anteriormente, eu estou mostrando agora porque é a mesma aplicação. A diferença é que o open ele vai abrir o arquivo e o close ele vai fechar o arquivo. Muito intuitivo essa parte. Vamos falar um pouco sobre a isOpen. Essa função verifica se um arquivo está aberto. Ela retorna true se o arquivo estiver aberto e false caso contrário. Bem, no programa que está ao lado, ele vai utilizar, né, como eu já tinha dito anteriormente, ele utilizou o open, ele utilizou o close, mas vamos entender qual seria a função do isOpen nesse programa, né? O isOpen, ele é utilizado para verificar se o arquivo exam.txt foi aberto com sucesso. Então, ele vai na função main, você consegue notar, né, que criamos um objeto de novo, né, no offstream chamado arquivo. A classe offstream é usada para escrever em arquivos, né? Então, chamamos a função open do arquivo, do objeto arquivo. E após abrir o arquivo com sucesso, utilizamos a função isOpen para verificar se o arquivo está aberto. A função isOpen retorna true se o arquivo estiver aberto corretamente e false caso contrário. Dentro do bloco if, se o arquivo estiver aberto, é exibida uma mensagem: o arquivo está aberto. Usando count, caso contrário, no bloco else, é exibida a mensagem: o arquivo não está aberto. Ele serve muito para a função de debug, para mostrar se se está rodando como a gente gostaria que estivesse. Bem, a função do IOF, essa função verifica se o final do arquivo foi alcançado. Ela retorna true se o final do arquivo foi atingido e false caso contrário. Então vamos lá, para o programa, né, que eu botei aqui ao lado, dentro do laço while, utilizamos a função IOF para verificar se o final do arquivo foi alcançado. Então, a função IOF retorna true, caso sim, e false, caso não. Enquanto o final do arquivo não foi alcançado, vai acionar a linha exclamação arquivo.eof. Usamos a função getLine para ler uma linha do arquivo e armazená-la na variável linha. O getLine lê uma linha do arquivo até encontrar um caractere de nova linha, ou atingir o final do arquivo. Em seguida, exibimos uma linha lida usando count, seguida de AND para imprimir cada linha em uma nova linha no console. Então, para entender isso, né, o processo de leitura continua até que o final do arquivo seja alcançado. Após o laço while, chamamos o método close para fechar o arquivo e essa função encerra o acesso ao arquivo, liberando os recursos associados a ele. Resumindo, o programa cria um objeto ifstream, abre o arquivo exam.txt em modo leitura, usando a função open, lê cada linha do arquivo usando getLine, dentro de um laço while até o final do arquivo, o EOF. Exibe cada linha lida no console, fecha o arquivo com close e termina a execução. Então aqui você já consegue notar que a gente usou já várias funções que eu já expliquei, que foi a open, que foi a close e a função getLine. Enfim, são funções muito importantes que geralmente elas vão ser utilizadas juntas num programa. Chegamos na etapa bônus do vídeo. Crie você o programa, né? Crie um programa simples que lê o conteúdo de um arquivo usando a biblioteca fstream e o exibe na saída padrão utilizando a biblioteca iostream. Bem, você vai dar um pausa no vídeo, vai criar o seu programa e depois você volta para conferir uma possível solução para esse problema. Lembrando que o seu programa ele pode ser completamente diferente do que a gente criou. Portanto, que ele faça tudo certinho, ele não vai estar certo ou errado. Esse programa que a gente criou ao final desse vídeo foi apenas uma possível solução. Então, se você não conseguir criar, espera, né? Tenta e depois você confere uma possível solução para esse questionamento que a gente fez. Lembrando que tem várias possíveis soluções para ele. Bem, e aí? Conseguiu criar o seu programa? Vem conferir aqui a nossa possível solução para aquele questionamento.
Então vamos lá. Primeiro, incluímos as bibliotecas, né? A fstream para trabalhar com arquivos e a ustream para entrada e saída no console. Em seguida, utilizamos a diretiva useNamespace std para evitar ter que digitar std, enfim, antes das classes e funções da biblioteca. Dentro da função main, criamos um objeto ifstream chamado arquivo e o abrimos diretamente na construção do objeto, passando o nome do arquivo como argumento entre aspas. Nesse caso, o arquivo a ser aberto é exemplo.txt. Em seguida, utilizamos um bloco if para verificar se o arquivo foi aberto com sucesso. Utilizamos a função isOpen para verificar se o arquivo está aberto. Se o arquivo estiver aberto, continuamos com a leitura e exibição do seu conteúdo. Caso contrário, exibimos a mensagem não foi possível abrir o arquivo. Dentro do bloco if, criamos a variável linha do tipo string para armazenar cada linha lida do arquivo. Em seguida, utilizamos um laço while com a função getLine para ler cada linha do arquivo e armazená-la na variável linha. O getLine lê uma linha do arquivo até encontrar um caractere de nova linha, o --n, ou atingir o final do arquivo. Dentro do laço, exibimos a linha lida no console utilizando um count, seguido de endl, para imprimir cada linha em uma nova linha. Após o laço, criamos o método close para fechar o arquivo. Essa função encerra o acesso ao arquivo, liberando os recursos associados a ele. Por fim, o programa retorna um valor 0, indicando que a execução ocorreu sem erros. Resumindo, o programa abre o arquivo exemplo.txt em modo leitura, lê cada linha do arquivo usando getLine dentro de um laço while, exibe cada linha lida no console, fecha o arquivo com close e termina a execução. Se ocorrer algum erro, ao abrir o arquivo, exibe a mensagem correspondente. E bem, por aqui nós terminamos o nosso vídeo. Espero que tenham gostado.